A síndrome do intestino irritável é um distúrbio que apresenta desconforto abdominal, dor, prisão de ventre e outros sintomas que entenderemos ao longo do programa de hoje. Fatores emocionais como estresse e ansiedade podem intensificar esses sintomas. Na nossa entrevista com o especialista do dia, vamos aprender mais sobre o tratamento e o autocuidado para a qualidade de vida dos portadores dessa doença. Mande suas dúvidas. E a gente vai receber agora o nosso convidado do dia, que vai ajudar a entender mais sobre esse tema. Doutor, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Por favor, boa tarde. Conosco hoje, o Dr. Marcon Sensoni Lima. Dr. Marcon, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao programa, Obrigado, por favor. Obrigado. Fique à vontade, doutor. Dr. Marcon é nosso especialista do dia, que vai responder as suas perguntas, amigo telespectador, amiga telespectadora. Dr. Marcon é gastrocirurgião e proctologista, médico formado pela PUC de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica, é membro do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein, Sírio-Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é especialista em cirurgia do aparelho digestivo, oncológica e bariátrica pela Universidade Louis Pasteur da França, tem também MBA em Gestão Executiva em Saúde pelo Hospital Albert Einstein e especialista em novas tecnologias e inovações em medicina no programa de imersão em Israel e nos Estados Unidos. Tem conhecimento de vastos assuntos na área da medicina e vai tirar as nossas dúvidas hoje. Doutor, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite e espero elucidar este tema que é cada vez mais frequente nos nossos consultórios, nas demandas das pessoas, que é a síndrome do intestino irritável. Que tem um nome curioso, né, doutor? Porque a gente fala intestino irritável, porque a gente pensa logo na irritação. E o doutor vai poder explicar isso pra gente. Eu tinha um professor... O que quer dizer, por favor? Exato. Eu tinha um professor na faculdade, o professor Carvalhal, e ele brincava que irritado fico eu, porque a irritação é um sintoma, é uma emoção. Isso, e como é que o intestino vai ficar irritado? Exatamente. Nesse trocadilho já começamos a entender uma coisa. Na síndrome do intestino irritável não há uma inflamação identificável. A síndrome do intestino irritável, como diz o nome síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. É a falta de um diagnóstico, podemos dizer assim. A síndrome do intestino irritável, por base, é quando na pesquisa clínica, na pesquisa diagnóstica, todos os exames da atual tecnologia são normais. Porque, do contrário, eu tenho uma causa, deixa de ser a síndrome do intestino irritável e eu ganha um nome específico. E eu vou ter um diagnóstico preciso. A síndrome do intestino irritável, nós podemos dizer, então, ela acomete quase 20% da população brasileira. É um número expressivo, mas que demanda um melhor treinamento dos profissionais de saúde e um melhor esclarecimento, que é o que estamos fazendo para o público não médico. A síndrome do intestino irritável, então, é um conjunto de sinais e sintomas onde a dor, a sensação de estufamento, alternância entre períodos de constipação e ou diarreia ocorrem numa mesma semana ou em períodos curtos do mês. Às vezes a urgência evacuatória alternada com esse estufamento levam esse paciente a sempre estar utilizando algum analgésico, algum antiespasmódico ou procurando às vezes o pronto-socorro. Na dúvida de que algo errado está acontecendo, e essa busca, essa peregrinação, quando nós nos deparamos com esses pacientes, ela é longa, são meses, anos em busca de uma resposta do porquê esses sintomas acontecem. E aí a pergunta, por quê, doutor? A pessoa já nasce com a síndrome do intestino irritável? Não, as pessoas não nascem com a síndrome do intestino irritável. Como eu falei, ele não é um diagnóstico claro, é um diagnóstico que nós chamamos de funcional. O funcionamento dos 6 metros de intestino fino e de 1,5 metro de intestino grosso são caracteristicamente mais sensíveis à presença ou não de gás, à presença ou não de alguns tipos de alimentos, causando dor, cólicas ou aumento da velocidade desse trânsito, causando as diarreias ou períodos de diarreia. Então, nós notamos que o pico de ocorrência é entre 20, 22 anos de idade e 50 anos de idade. Raramente antes disso, raramente depois disso.
O senhor falou sobre... Predominantemente em mulheres. Tem uma pesquisa aqui, inclusive, sobre isso, que as mulheres chegam a ser até o dobro de casos. Quase que 80% são mulheres. É raríssimo encontrar em homens ou fazer em homens esse diagnóstico. Tem relação com hormônios femininos, doutor? Pode ter. Nós vamos abordar no decorrer dessa conversa as possíveis causas, ou, não digo causas, os possíveis fatores que pioram os sintomas. Entre eles, a oscilação do ciclo menstrual entre ovulação e menstruação. Que é mais ou menos esse período, talvez um pouco mais cedo, a primeira menstruação da mulher lá por volta dos 13, 14 anos, até perto dos 50. Exato. Então acaba bem nesse período da oscilação hormonal. É isso mesmo. A gente escuta muito falar que o intestino é o segundo cérebro, que ele está muito ligado ao funcionamento cerebral, de tantos hormônios e tudo que circula ali. Quando a pessoa tem síndrome do intestino irritável, isso, a gente viu em uma pesquisa que a pessoa pode ter até mais células do sistema imunológico ali, e que isso tem alguma relação? Depressão e ansiedade podem ser fatores que disparam? Qual que é a relação entre as duas coisas, doutor? Existe alguma? Vamos dar um passo atrás. Quando nós dizemos que o intestino fino, os 6 metros de intestino delgado, são o segundo cérebro, é porque a quantidade de neurônios ali é tão grande quanto as encontradas no cérebro. A quantidade de hormônios ali produzidos, conhecidos ou ainda em estudo, é tão grande ou maior até do que acontece no cérebro. E a população de bactérias, vírus, protozoários, o que nós chamamos de microbiota, é algo recente, ela vai determinar a produção de substâncias que vão alterar também o funcionamento do humor, o funcionamento cerebral. Nós notamos na síndrome do intestino irritável, não como fator causal, não como a depressão causando a síndrome do intestino irritável ou a ansiedade causando a síndrome do intestino irritável. Não. A depressão ou a ansiedade deixam aquele cérebro amplificar os sintomas. Então, pessoas sem ansiedade, sem depressão têm um sintoma nota 2, pessoas com ansiedade e depressão têm um sintomão, sintoma nota 10. Então, esse cérebro adoecido pela ansiedade, pela depressão, ele tem uma amplificação da sintomatologia. A pessoa sente mais, a pessoa demanda mais analgésico, até numa internação, por exemplo. Agora, uma relação química, isso não existe mesmo? Isso não há evidência de que exista, mas piora a leitura por parte do paciente de que ele está piorando, ou de que ele não está se curando, ou que não está melhorando. Isso é mais porque a gente encontra muitas informações na internet e a gente começa, mas como é que uma coisa tem a ver com a outra? E a gente vai tentando entender e ajudando inclusive você que está em casa também. Doutor, o senhor falou que o paciente demora muito tempo para descobrir, ou para chegar no diagnóstico da falta do diagnóstico, né? Porque ele vai chegar à conclusão de que não tem nada que justifique especificamente, não tem alergia, não tem nada disso, e ele vai ter a síndrome. Até porque os sintomas, eles são muito confusos. Assim, amplos e confusos, que podem estar presentes para muitas doenças. Em várias doenças. Constipação, é normal. Diarreia, comer alguma coisa que soltou o intestino. Exato. Gases, foi sempre assim. Quais são as características que diferenciam esses sintomas, que chegam a levar a pessoa, por exemplo, ao médico para reclamar, do cotidiano? Por que demora tanto tempo para a gente conseguir reconhecer? Nós temos alguns fatores que justificam isso. O primeiro, do ponto de vista médico, da área, da gastroenterologia, da gastrocirurgia, nós temos uma classificação chamada classificação de Roma II. Foi um combinado entre médicos nos congressos, onde nós tentamos, vamos dizer, mensurar a quantidade de sintomas por semana, a quantidade de estufamentos ou de diarreias por semana. Isso tenta nos dar um parâmetro. Do ponto de vista da população, o fato é que nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade econômica e infelizmente, nós não temos uma equidade de acesso aos profissionais. E é bom os profissionais, um pouco mais difícil. Então, de maneira geral, o alerta é não menosprezar os sintomas. Porque, de verdade, é síndrome do intestino irritável e ficar tranquilo com isso pode acarretar um atraso do verdadeiro diagnóstico. Então é importante bater o martelo. Eu tenho síndrome do intestino irritável quando eu afasto
todas as outras causas possíveis para aquele sintoma. Tem que ter feito pesquisa Tem mesmo, que ter exame. feito uma enorme quantidade de pesquisas da parte imunológica, da parte autoimune, da parte oncológica, da parte alérgica, da parte alimentar, da parte comportamental de ansiedade, depressão e preocupações. É um mix. E hoje em dia, cada vez mais, o estudo dessa população de bactérias do intestino fino e do intestino grosso, que nós carinhosamente chamamos de microbiota. A microbiota, ela tem papel, sim, no processo inflamatório ou de dores que vão acarretar esses sintomas. A confirmação do diagnóstico, então, acontece pelo exame, pelos muitos exames que não dão aquele resultado. Que, graças que a Deus, não vão causas. encontrar. É interessante que a gente fica triste quando não acha uma causa, mas, ao mesmo tempo, do lado de cá, nós ficamos felizes quando nós não encontramos, por exemplo, uma doença de Crohn no intestino fino, uma colite, uma enterite autoimune no intestino grosso, a presença de um tumor. Ficamos felizes. Seriam outros motivos que levariam aos mesmos sintomas. Aos mesmos sintomas, perfeita. Então, a síndrome do intestino irritável, ela só pode ser, vamos dizer, batida como diagnóstico após todos os exames da atual tecnologia, tanto laboratorial quanto de imagem, virem normais. Como é que a síndrome se desenvolve no organismo? Por exemplo, o senhor falou que é o intestino que reage com mais sensibilidade à presença de determinadas substâncias. Sim. Ele é assim o tempo todo ou ele fica assim em crises? Períodos. Períodos. Foi isso, é isso mesmo. São períodos atrelados ao uso ou não de medicações sintomáticas, que nós chamamos, por exemplo, os antiespasmódicos ou analgésicos, os diminuidores da quantidade de gás, eles diminuem os sintomas. O uso de álcool, bebidas destiladas, o uso de carboidrato simples, o não uso de verduras e legumes crus, essas alterações da dieta e do dia a dia dessas pessoas vão levar a essa oscilação dos sintomas. Então, por isso que às vezes as pessoas postergam, não por maldade, mas por períodos de melhora, intercalado com períodos de piora. Há grupos de pacientes que não há melhora nunca. Existem, sim. Graças a Deus, numa menor quantidade, mas essa população, ela existe, sim. A classificação, o senhor falou que é medida pelo tanto de desconfortos ou de ocorrências que o paciente tem. Sim. Se nada for feito, que o paciente fica ignorando os sintomas ou não faz esse controle, não tenta descobrir, há algum risco de agravamento? Uma pergunta que o senhor deve estar muito. Pode virar câncer, por exemplo? O que pode acontecer? Se esse paciente não foi pesquisado, o caso não foi melhor esmiuçado na busca de outras causas, sim, pode haver uma lesão ou um processo inflamatório, um processo infeccioso, ou um processo autoimune, ou um erro no processo de absorção ou de digestão, que, se postergado, pode levar a lesões mais complexas. Mas, não. Por outro lado, a síndrome em si, ela nunca vai piorar ou levar a uma doença mais grave. No próximo bloco a gente vai entender como fica o estilo de vida dessa pessoa, quais são as orientações, os tratamentos possíveis, tem cura, não tem cura, tem prevenção, não tem, tem histórico na família. Será que isso é um risco também? A gente continua falando sobre esses assuntos logo depois do intervalo. Se você tiver alguma pergunta, já sabe, nosso WhatsApp está à disposição, senão é só continuar acompanhando a conversa mesmo. Sempre bem-vinda a sua companhia aqui ao programa Viver é Melhor. Peço licença ao nosso convidado, o Dr. Marcon fica com a gente ainda mais um bloco aqui no programa e a gente continua aqui reforçando esse convite permanente para que você esteja junto conosco nesse espaço diário de educação e reeducação para a saúde. E a gente sempre reflete aqui no programa também sobre essa nossa responsabilidade, a forma como a gente lida com os desafios da vida, como a gente recebe um diagnóstico, por exemplo. O que a gente faz com ele? Você já passou por uma situação em que ou você ou alguém da sua família recebeu um diagnóstico e não fez nada com isso? Não mudou o estilo de vida, não fez o tratamento necessário, ou é como se não tivesse acontecido nada, se a pessoa continua do mesmo jeito? Quando a gente recebe um diagnóstico, por exemplo, de algo que precisa ser feito, nós precisamos nos preparar para aquilo. Mudar o nosso estilo de vida quando necessário, fazer as perguntas aos especialistas, assumir a responsabilidade daquilo que é da nossa parte. Muita gente, por exemplo,
vai fazer os tratamentos e toma os remédios, ou quer que os remédios resolvam tudo, mas não muda o estilo de vida. Então a gente tem que pensar muito sobre a forma como nós encaramos as questões relacionadas à saúde ou às doenças, muitas vezes, que aparecem no nosso caminho. E tudo isso para lembrar aqui da importância da nossa responsabilidade diante das questões da saúde. Cada um tem que cumprir o seu papel. O especialista vai ali fazer o diagnóstico, investigar, orientar da melhor forma. Nós vamos fazer a nossa parte, os familiares também podem ajudar, os amigos. E a gente sabe que esse caminho, especialmente de quem enfrenta uma doença que dura muito tempo, uma doença crônica, nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou me esforçando e o resultado não vem, não melhora. E a gente vai pensar hoje sobre a importância de fortalecer a coragem e o bom ânimo para enfrentar as dores, para enfrentar as lutas, que não são fáceis. E a gente precisa reconhecer isso. Mas é possível que a gente enfrente tudo isso se nós buscarmos esse fortalecimento e essa disposição para continuar lutando. Porque não lutar, aí sim a gente já sabe que o resultado vai ser ruim mesmo. Então o importante é nós continuarmos, prosseguirmos, não desistirmos. Ou então um exemplo também muito comum na área da saúde, as pessoas começam o tratamento e depois de um tempo abandonam. Ou porque acham que não tem resultado, vão falar, já melhorei, não preciso mais. Ou porque os maus hábitos retomam. Então a importância de perseverar nos bons hábitos de saúde. Para isso tem que ter muita coragem, tem que ter muita disposição e bom ânimo. E a gente vai refletir agora sobre esse assunto, sempre dessa forma fraterna e ecumênica, como nós fazemos aqui no programa Viver é Melhor, a partir da publicação Tesouros da Alma. Nós convidamos você também para ter o seu exemplar, para você estudar junto com a gente, livro que o jornalista Paiva Neto, criador deste espaço, publicou. E ele fala aqui para a gente sobre essa postura, essa disposição para sobrepujar a dor. É o subtítulo dessa página que a gente dedica agora a você que nos acompanha, livro Tesouros da Alma, página 237. Sobrepujar a dor. A sabedoria antiga revela que as criaturas humanas podem expressar sua melhor capacidade justamente pela atitude que têm diante da dor. Especialistas do comportamento humano concordam que em situações adversas, quando o sofrimento nos surpreende de maneira tão cruel, a superação requer postura de coragem. Deixar de lado os sentimentos de angústia e revolta é igualmente indispensável. Aos que acreditam em um poder superior, na eternidade, de forma geral, a provação é mais prontamente aceita, enfrentada e vencida. Contudo, mesmo os céticos podem encontrar energia construtiva para dar novo sentido às suas existências. Temos, por exemplo, a caridade, o auxílio ao próximo, como emblemática ferramenta de reconstrução de nossa própria felicidade. Encarar a dor é uma postura extremamente necessária para a nossa vida, e não porque a gente gosta de sofrer. Não, eu quero passar por sofrimentos para as pessoas olharem e perceberem como eu sou corajoso. Não, não é para isso. Mas porque a dor faz parte da vida, de muitas formas. E não querer senti-la é irreal. E não só isso, mas como também nos afasta da aprendizagem que é preciso que ocorra num processo de dor, num processo de sofrimento. Agora, se nós fortalecermos a nossa coragem, a nossa disposição e encontrarmos outras formas, outras ferramentas para alimentar o nosso coração, para não deixar a gente desistir, nós com certeza conseguiremos passar por esse momento que não é eterno. Inclusive, a gente sempre lembra, o que é que faz você levantar da cama? Sua família, seus netos, continuar trabalhando, é a causa que você se dedica. Para sobrepujar a dor, nós precisamos nos lembrar destes sonhos que nos movem, destes objetivos. Nem que você fale, o que me faz levantar da cama é o boleto que eu tenho para pagar. É justo também, porque ele significa o nosso sustento, o cuidado com a nossa família, mas que nós consigamos encontrar motivos maiores do que o sofrimento para justificar a nossa vida. A gente não pode reduzir a nossa existência a um diagnóstico ou a uma dor, a um sofrimento, por maior que ele seja. E aqui não é desprezando o sofrimento de ninguém, muito pelo contrário. É entendendo que ele precisa ser cuidado, mas que é também preciso que nós nos fortaleçamos para que a gente consiga fazer com que essa dor não seja maior ainda, porque a gente não está enfrentando com coragem o que é necessário para sair dela.
A gente continua pensando sobre essa postura no próximo bloco, reforçando que você pode participar sempre do Viver é Melhor, em especial também fazendo seu pedido de prece por você, por aqueles que você ama, para que tenham coragem e disposição no bem para fazer o que for preciso para sair desse momento de dor que enfrentam. 99801-1242, código de acesso 11. E a gente volta já já.